Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e numerólogo. Vamos falar hoje sobre a relação, digamos assim, entre astrologia e reencarnação. Obviamente que nós não podemos analisar um mapa astral de uma pessoa sem considerarmos o fato de que todos nós, como consciências, voltando a se manifestar aqui numa parte física, material, tanto física, energética, emocional e mental, nós já temos uma bagagem que nós trazemos de aspectos luminosos e nem tão luminosos também. Então nós não podemos considerar que os nascimentos são de forma aleatória e que cada pessoa nasce de acordo a um mapa astral e por causa do mapa astral eu sou assim. Seria o contrário. Eu trago uma bagagem de experiências, coisas que eu já assimilei, coisas que eu já entendi e superei, elementos que eu ainda preciso vivenciar, preciso superar, e aí justamente o mapa astral é um reflexo dessa experiência. Então a reencarnação, que é digamos, uma recordação ancestral da humanidade, ela é considerada por todas as tradições do passado, é como se fosse uma evidência instintiva do ser humano, esse fato de que, assim como a natureza também participa dos ciclos de nascimento e morte, o sol, entre aspas, nasce todos os dias, o fruto morre para se gerar uma nova semente, que por sua vez pode gerar uma nova árvore. Todos os anos temos as estações do ano que se renovam. Então, pelo fato de que a Terra, o sistema solar, a galáxia participam de leis da natureza, naturalmente, os sábios do passado, por observação e por evidência também, digamos, viver e entender que, digamos, seria assim que o ser humano também funcionaria, vamos dizer assim, por estarmos integrados nessas mesmas leis que regem a Terra e regem o sistema solar, há essa teoria da reencarnação. Pode ser uma teoria para alguns, uma suposição para outros, algo muito evidente para outros. Porém, claro, como eu trabalho com astrologia, numerologia, vejo que de fato é algo muito claro de que sim, tanto o nosso nome de nascimento, quanto o momento em que a gente nasce, a posição dos astros, isso tudo é somente uma consequência. Portanto, a reencarnação é um karma acumulado que ainda nós temos e que nós temos que viver de novo esse karma acumulado, que obviamente karma, numa visão oriental, não é castigo, pelo contrário, é simplesmente uma lei que rege o que fazemos aqui nesse plano, o que não fazemos, o que também temos de pensamentos, de sentimentos, de palavras, de intenções ocultas. Então tudo isso é karma acumulado e a gente vai constantemente, ao longo de várias e várias experiências, se aproximando das verdades universais, se aproximando, digamos assim, daquilo que os antigos chamavam do coração do sistema solar, que é o coração do Sol, que algumas tradições chamam de Logos solar. E esse Logos solar se manifestaria, digamos assim, com o poder da vontade, do amor e da inteligência. Então, digamos, todos nós estamos aqui tendo uma experiência humana, e é uma experiência humana porque já teríamos passado por outras experiências antes da humana, através da experiência humana, nos aproximando cada vez mais do coração, que é o nosso próprio coração consciência, mas também desse coração do Sol, que propriamente canaliza o Logos solar. Então é como se nós estamos aqui numa experiência humana, ascendendo aos poderes que movem o universo, os poderes que movem o sistema solar, e claro, os poderes espirituais que também nos movem. Vontade pura, amor, intuição, inteligência, discernimento, sabedoria, são forças ocultas que formam esse nosso motor interno, mas que nós ainda não nos identificamos de forma plena. Portanto, um nascimento de novo aqui num mundo manifestado é mais uma, digamos, mais uma experiência nessa chamada escola da vida, que é justamente a reencarnação. Então é como se nós tivéssemos essa, como dizem os hindus, há mais de 5.000 anos atrás, assim como a gente coloca uma nova roupa, porque a roupa gastou, a gente coloca uma nova roupa, também a consciência usaria corpos diferentes para chegar um dia a essa plena consciência de onde nós viemos, aonde estávamos, qual era esse estágio de consciência espiritual,
para voltar para aquele estágio, obviamente, com toda uma bagagem humana, de experiências humanas e plena de realizações e consciente do que seria de fato o divino e o sagrado. Então, como falava, considero, claro, como astrólogo e numerólogo, considero a reencarnação, obviamente, e claro, como falava também, é uma simples observação dos ciclos da natureza. Então, essa, digamos, abordagem da reencarnação no Ocidente, ela ficou deixada um pouco de lado, principalmente pelos concílios da Igreja que foram sendo feitos. Ali no século IV, V e VI depois de Cristo, naqueles séculos ali, vários evangelhos foram tirados e a própria ideia da reencarnação também foi tirada desses evangelhos e para justamente, digamos, foi uma decisão da época para que isso não ficasse vinculado a essa nova religião que nascia na época e que, claro, hoje influencia boa parte da humanidade. São mais de 2 bilhões de seres humanos vinculados à tradição cristã. E também temos, claro, outras tradições monoteístas, que são o judaísmo e o islamismo, que a princípio também não consideram, né, essa ideia da reencarnação. Portanto, né, como astrólogo, como falei, como numerólogo, fazendo pesquisas, percebo que a reencarnação ela foi aceita de forma natural por muitas tradições, por muitos pensadores e pensadoras. E há uma frase de Helena Blavatsky, que é uma grande sábia, né, considerada, pelo menos para mim e para muitos que conheço, uma grande sábia, pelo menos comparada conosco, né, uma grande iniciada, uma grande sábia, em que ela fala o seguinte sobre essa ideia de voltarmos a esse plano, termos novas experiências, e claro, a astrologia ajuda a entender o mapa astral que interpreto, né, ao longo de vários anos aí dos meus clientes e converso com os clientes de forma online ou presencial. O mapa astral é uma ferramenta para a gente entender a nossa bagagem. Então a Helena Blavatsky diz o seguinte: não é o karma, essa lei da natureza, que pune ou recompensa as pessoas. Somos nós mesmos que nos recompensamos ou nos punimos. Segundo, a gente trabalha de acordo com a natureza, né, pela natureza, obedecendo a essas leis, que depende dessa harmonia, ou transgredindo essas leis. Então a ideia é de que se nós não nos harmonizarmos com a lei do amor, a lei do equilíbrio, a lei da harmonia e várias outras leis que regem o cosmos, literalmente nós vamos sofrer. Mas não no sentido de castigo, mas nós vamos sofrer em primeiríssimo lugar, porque nós não nos reconhecemos como algo divino. Esse é o primeiro ponto. E claro, nós vamos sofrer também porque nós saímos do caminho do amor, saímos do caminho da harmonia, saímos do caminho do equilíbrio. E aí vem essa lei do karma, e em conjunto com outras leis, e colocam de novo um equilíbrio perdido, restituem um equilíbrio perdido. Então, como falei, a astrologia é uma dessas ciências milenares, uma ciência sagrada, que ajuda nesse processo da gente entender qual é o nosso papel no mundo, qual é a bagagem que nós trazemos, quais são as principais dificuldades que nós temos que trabalhar, quais são os nossos principais potenciais, quais são as principais evidências do nosso verdadeiro chamado. Fica o convite, se quiser, claro, se tem interesse em fazer uma abordagem nesse sentido. Sou astrólogo e também numerólogo e trabalho já com essas técnicas milenares, essas ciências sagradas, já trabalho com isso há alguns anos e tem ajudado aí muitas pessoas a se conhecerem, a entenderem o seu caminho, a terem um pouco mais de clareza acerca do que, né, precisam viver, do que já viveram. Então é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, muito importante no nosso processo de despertar e de autoconhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, como sempre, por gentileza, deixe seu like. Se não é inscrito ainda no canal, por gentileza, se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço.